Bem, pessoal, o advogado aí ataca novamente, o advogado aí que teve um quebra-pau lá com o ministro Alexandre de Moraes, teve aí sérios problemas hoje e agora ele ataca o ministro Alexandre de Moraes novamente. E a pergunta que é, será que ele vai processar o ministro Alexandre de Moraes? Nós vamos descobrir aqui nessa matéria. E se ele processar o ministro Alexandre de Moraes, será que ele vai ganhar, né? Será que ele vai ter sucesso nessa situação aí? Bem, vamos falar sobre isso aqui de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Muitíssimo obrigado por você estar aqui. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Direito e Política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação aí desse advogado que partiu aí para cima do ministro Alexandre de Moraes, atacou, né, teve uma resposta extremamente draconiana, né, e consequentemente teve vários problemas. Eu vou falar quais são os problemas que ele está atualmente, né? Não só com o problema do Solidariedade, que de certo modo, né, acabou expulsando ele do partido, mas tem outros problemas também com a OAB e tem mais um outro problema muito sério, muito grave, que aconteceu com esse advogado aqui. E a pergunta que fica, né? Será que ele realmente estava com a razão? Será que ele vai ganhar do ministro Alexandre de Moraes? Caso, de certo modo, processe o ministro Alexandre de Moraes? Bem, vamos falar mais sobre isso, tá? Matéria do Estadão diz o seguinte: advogado que confundiu o pequeno ou o príncipe, né, com o livro infantil, cita que estava nervoso e que Moraes, de certo modo, desrespeitou ele, tá? Nervosismo e desrespeito de Moraes. Então tá aqui, matéria da Folha de São Paulo, é uma das matérias mais lidas, tá? Nos dias de hoje aí. Responsável pela defesa de Thiago de Assis, de 43 anos, nós vamos falar, né, qual é o problema que agora que o advogado, né, está com a pessoa que ele estava lá para defender, tá? Então a gente vai falar mais sobre isso. Eu peço para você já deixar um like. Eu vou dizer, isso aqui já serve de certo modo para uma experiência de vida, tá, pessoal? Isso aqui a gente tá falando enfim, eu vou falar para você qual é o problema que enfim, eu vou contar para você. Mas antes disso eu vou ler a matéria aqui, que diz o seguinte: responsável pela defesa de Thiago de Assis, né, de 43 anos de idade, o senhor aí, o responsável aí, né, o responsável pela defesa de Thiago de Assis, de 43 anos de idade, condenado a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, tá? O advogado Henri Valdir Júnior acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de conduzir um julgamento político, tá, e parcial dos envolvidos nos atos de depredação dos prédios dos três poderes em Brasília. Tá? Então aqui ele já está acusando, consequentemente pode ingressar com ação contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu vou dizer para você qual é o motivo, né? Que provavelmente é o que aparentemente ele vai fazer. Eu vou dizer para você qual é o problema que ele está com o ministro Alexandre de Moraes e, consequentemente, também com no caso, a pessoa da qual ele defendeu aí, o réu, tá? Que no caso agora já é condenado. Em entrevista ao Estadão, o Valdir Júnior, que é o advogado, nega que tenha sido desrespeitoso com os ministros da Suprema Corte durante o julgamento nessa quarta-feira, tá? Eu não vou aqui analisar a situação dele em específico, mas eu vou dar um outro exemplo para não ficar complicado, tá? Em relação a essa parte do desrespeito. Ele cita que estava nervoso no julgamento para justificar a menção a um suposto trecho do livro lá, O Príncipe, com o Pequeno Príncipe, em sua sustentação oral. Para ele, Moraes assumiu o papel de acusador. Ele ainda diz que o ministro é quem foi desrespeitoso ao chamá-lo de patético e medíocre. Não estou aqui fazendo a defesa do ministro Alexandre de Moraes, mas é importante dizer que em nenhum momento, né, o ministro Alexandre de Moraes citou o nome dele. Então, é bom deixar claro isso daqui, porque não foi isso que mostrou lá o vídeo, tá? Mas vamos lá, dando sequência aqui. O advogado aí disse que estava nervoso, né? E que o Moraes acabou sendo desrespeitoso com ele. Deixa eu subir aqui que eu acho que você ainda tá vendo aí, mas depois não vai ver. Então tá aqui ele partindo para cima, ainda diz o seguinte, né? O ministro, né, foi desrespeitoso ao me chamar de lá ele falando, né, que ele tava como patético e medíocre. A pessoa só dá aquilo que tem, disse o advogado aí, né, com todo respeito, hein, doutor, mas o senhor está com sérios problemas, né, está sendo expulso do Solidariedade, também não perde nada em relação a essa expulsão, partido da qual era afiliado, e na iminência de responder um processo disciplinar na OAB, tá?
O advogado contesta a versão de Moraes de que ele não apresentou uma defesa técnica, né? E que foi sentenciado no caso aí. Perdão, gente. O advogado contesta a versão do ministro Alexandre de Moraes de que ele não apresentou uma defesa técnica e que foi sentenciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada, tá? O advogado explica que não tem qualquer ligação, no caso, o réu não tem qualquer ligação com um dos grupos lá dos patriotas e diz que é preciso diferenciar os que eram bandidos golpistas daqueles que apenas estavam lá, como é que eu posso mencionar? Manifestando lá. Talvez se ele tivesse falado dessa maneira, né, lá no Supremo, talvez não estaria com esses sérios problemas. O primeiro aqui que a gente vê e pode observar é que, primeiro, o advogado, né, o Partido Solidariedade, de certo modo, partiu para cima dele, né, consequentemente, e acabou aí pedindo a expulsão lá do partido, né, da qual ele fazia. Um outro problema é que, na teoria, ele está pretendendo aí, consequentemente, processar o ministro Alexandre de Moraes, né, essa que é a realidade, e o problema, né, é que na teoria ele pode processar o ministro Alexandre de Moraes. Vai ganhar? É bem provável que não, tá? Até porque, consequentemente, ele acabou ali ofendendo também ali os outros ministros. Então, na minha visão, ele pode até processar, mas não vai ganhar. Agora, é importante dizer, pessoal, qualquer pessoa que, né, advogados de modo geral, eles têm ali, de certo modo, um compromisso com a Ordem dos Advogados do Brasil. E qualquer pessoa que assuma o compromisso de defender o seu cliente, ele não está lá especificamente para chamar para si atrair todos os holofotes e, de certo modo, complicar a vida do cliente dele. Isso, eu não estou falando aqui que foi o caso, né? Mas complicar a vida do cliente dele e, de certo modo, se beneficiar. Lá ele está com o objetivo de defender o cliente dele. E nisso, consequentemente, implica em uma outra situação. Quem é que, de certo modo, acabou tendo um prejuízo na defesa, em algumas defesas que a gente vê por aí? É o cliente que muitas vezes é prejudicado por de certo modo, uma negligência ou imprudência de um advogado. Dependendo de como for. Se o cliente ingressar com ação contra o advogado, no caso, né, outros advogados, que agiu imbuído de forte perturbação, né, é bem provável que ele vá ganhar. Porque, né, o cliente ele teve ali a sua vida prejudicada, em especial por conta da atitude de alguns profissionais. Então, em relação aqui ao ministro, né, a essa situação constrangedora do ministro Alexandre de Moraes, consequentemente, né, do réu que teve um prejuízo, é bom o advogado ficar, de certo modo, atento quanto a isso, porque não é só, né, o advogado que tem o direito aí, mas também o cliente tem. O cliente pagou, né, para ser defendido. E aí, consequentemente, dependendo da situação, aquele prejuízo que o cliente sofreu, ele pode reverter na justiça. E essa que é a realidade. Hoje é uma das matérias mais lidas aí, né? E vamos ver. Gente, ó, o vídeo de hoje é um vídeo básico, em especial, né? Mas, de certo modo, eu precisava mostrar isso daí para vocês, que realmente foi uma situação assim complicada. Essa situação lá, que aconteceu lá no julgamento do STF. Isso, consequentemente, acaba visando uma única pessoa que está preocupado com isso. E, principalmente, depois das acusações que foram feitas contra ele, né, recentemente aí, né, que saiu na Veja. Eu vou falar isso no próximo vídeo. É isso, muitíssimo obrigado. Deixa um like aí, isso ajuda demais. Abraço.